Olá, crianças, estamos na nossa quinta aula de ciências, estudando onde vivem os animais. Nós temos agora uma imagem de um camelo, né? Vocês conseguem lembrar qual o habitat do camelo? Nós estamos estudando sobre o ambiente onde os animais vivem. Estamos também trabalhando o capítulo 2, né? Animais próximos aos seres humanos, que nós já iniciamos, né, o capítulo 2. Mas, a princípio, vamos analisar essa imagem desse animal e tentem lembrar qual o habitat desse animal. Esse animal é um camelo, né? Muito bem, é um camelo. Então, o camelo, o habitat dele é um deserto, né? Então, nós temos um camelo e vocês bem sabem que o habitat do camelo é um habitat terrestre, ele vive no deserto, tá certo? Nós já trabalhamos em aulas anteriores falando sobre os animais com respiração pulmonar, né? Que já trabalhamos sobre com relação a isso, animais com respiração pulmonar, e também já falamos sobre os animais com respiração branquial, certo? Os animais de respiração pulmonar, nós estudamos a página 138 do nosso livro 3, né? Onde vocês viram que os pulmões são os órgãos responsáveis pela respiração de alguns animais. Entre esses animais estamos nós, né? Os seres humanos e os terrestres, animais terrestres, ok? Então, nós hoje vamos revisar novamente sobre os animais de respiração branquial. Aqui nós temos o polvo, nós temos a lula e nós temos os peixes, que são de ambientes aquáticos, né? Eles moram, o habitat dele é a água, tá certo? Então, na respiração do tipo branquial, as brânquias são banhadas pela água, que na maioria das vezes entram pela boca do animal. Vocês estão vendo a boquinha dos peixes aí, todo o tempo aberto. Então, eles retiram o oxigênio da água para realizar a sua respiração, tá certo? Então, os peixinhos abrem e fecham os opéculos, né? Permitindo a saída da água que entra pela boca, ajuda no fluxo, né? Ela entra pela boca e sai pelos opéculos deles, tá certo? Mas não são só os peixes que possuem brânquias, não. Nós temos aqui exemplos do polvo, né? E da lula, mas também tem a ostra, tem a lagosta, né? Que também são animais aquáticos, né? Que tem um órgão em formatos variados também, certo? Então, agora nós vamos falar sobre o habitat marinho e o habitat de água doce, certo? Quando nós falamos em água doce, geralmente algumas crianças perguntam assim: tia, a água do mar, que é do habitat marinho, tem sal, né? E o habitat de água doce tem açúcar? Não, gente. A questão dele ser ambiente de água doce é que a quantidade de sal é menor do que o ambiente marinho, tá certo? Então, na página 149, o ambiente marinho, também conhecido como mar ou oceano, possui grande quantidade de sal dissolvida na água, fazendo com que esta água seja salgada. Por causa dessa característica, os animais que vivem, né, na água do mar, eles eliminam um excesso de sal presente na água. Essa eliminação é feita por meio de suas excretas. O habitat aquático pode ser dividido em dois grandes e diferentes subtipos, né?
que são ambientes de água de marinho, que é de água salgada, e o de água doce, né? A principal diferença desses ambientes está na quantidade de sal que eles possuem. O ambiente marinho, como vocês viram aí e já estudamos em outras aulas, é um ambiente que tem muito sal, né? E o de água doce contém a quantidade inferior ao do ambiente marinho, bem menos sal do que o ambiente marinho, ok? Então, essa explicação você pode acompanhar na página 149. Vamos dar uma olhadinha ainda na página 149, na parte mais abaixo, né? Vocês vão acompanhar e vão perceber o que? Vocês vão ver aí que tem um ambiente de água doce, né? Que é representado pelos rios, pelos lagos, pelas lagoas, e possui uma quantidade bem menor de sal do que o ambiente marinho, certo? Então, aqui é uma planta aquática típica da região amazônica, que são as Vitórias Regia. O nome dessa planta aqui é Vitória Regia, é de um ambiente de água doce. Então, no ambiente marinho, no ambiente com sal, você não vai encontrar esse tipo de planta, né? Então, vamos estudar mais, falar mais sobre os animais, saindo um pouquinho do livro, mas com o mesmo conteúdo relacionado aos animais, tá certo? Então, vamos falar sobre a classificação. Aí vocês podem ver que tem animais, diversas espécies de animais, certo? Então, vamos estudar os animais, um pouquinho, falar sobre as características desses animais, desses seres vivos, que assim como nós seres humanos, ele tem um ciclo, né, de vida. Eles nascem, eles crescem, eles reproduzem e eles morrem, tá certo? Então, os animais são seres vivos, ou seja, eles nascem, crescem, reproduzem e morrem. Aqui você tá vendo o nascimento, né, de um pintinho, mas para ele nascer, olha só, houve todo um processo. Aqui ele nasceu, aqui ele está crescendo, são as várias fases de crescimento dele, né? São as várias fases que ele está passando, assim como nós, né, seres humanos, nós passamos por fases da nossa vida. Os animais, com os animais também não é diferente. Eles reproduzem, certo? E morrem também, né? Mas aqui você tá vendo a hora que ele nasceu, que ele foi crescendo, 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 e aqui tá ela, ó. Já encontrou um namoradinho aqui, tá reproduzindo e completando o ciclo da vida, né? Ela vai reproduzir e vai morrer, né? Que faz parte do ciclo da vida dos seres humanos, dos seres vivos, né? Nós temos aqui também, cada espécie possui suas características próprias. Nós não somos seres humanos, alguns são baixinhos, gordinhos, altos, baixos, né, alegres, tristes. Então, tem característica, cada pessoa tem sua característica, cada animal tem sua característica, cada espécie tem sua característica própria, né? Como a cor, o tamanho, o tipo de alimentação, que alguns comem carne, são carnívoros, alguns comem plantas, né? São os herbívoros, e assim sucessivamente vão mudando de acordo com a sua espécie. Então, eles têm características próprias como cor, tamanho, tipo de alimentação, ambiente em que vive, entre outros, né? Aqui nós temos os coelhinhos e nós temos o urso. Eles têm características, né? Suas próprias características, né?
Tentem lembrar aí nos seus estudos quais as características desse coelhinho, ele é de que ambiente, como que ele se reproduz. Ele é um animalzinho que pode ser criado como doméstico, ele é um animal que tem que ser criado na selva, no ar livre, não pode ser preso. Então, qual o tipo de habitat desse animalzinho? A classificação dos animais. A classificação dos animais é feita quando agrupamos elementos com características semelhantes. Então, para estudar os animais, os pesquisadores também classificam em grupos. Nós estamos trabalhando, nós estudamos também texto de divulgação científica. Vocês sabem que os cientistas, eles estudam, né, que eles fazem registro, que eles fotografam, que eles pesquisam, né, e que eles divulgam os seus estudos. Então, para os cientistas, né, estudar os animais, eles também estudam para poder classificar em grupos, né, cada espécie de animal. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o habitat, né? O local de cada animal. Como nós estamos falando dos animais de ambientes aquáticos, de ambiente terrestre, nós falamos também sobre o tipo de respiração de cada animal. Nós sabemos que os animais de habitat terrestre, eles tiram da atmosfera o ar que eles precisam para sobreviver através dos seus pulmões. Já os peixes, né, os animais de ambientes aquáticos, na sua grande maioria, eles tiram da água o oxigênio para sobreviver. Nós falamos também que a baleia e o pinguim e o golfinho, né, a baleia e o golfinho, que são animais aquáticos, tem um fôlego grande e que eles tiram da atmosfera o ar que eles precisam para sobreviver quando eles dão aquele salto, né? Então, quando eles saltam, quando eles vêm à superfície, eles respiram o ar do seu fôlego enorme, armazenam, né? E voltam para a água novamente. Eles não tiram da água, né, o oxigênio, assim como os peixes não. O golfinho e as baleias, eles retiram da atmosfera, tá certo? Então, os animais podem viver em vários tipos de ambientes. E esse tipo de ambiente, né, o local que eles moram, são os seus habitats. Será que os animais aquáticos, né, os animais aquáticos que não são adaptados para estarem no ambiente terrestre, eles sobreviveriam se ficassem na Terra? Não, né, gente? Porque os animais de ambiente aquático com características de respiração branquial, eles tiram da água o oxigênio que precisam para sobreviver. Portanto, se eles ficarem fora da água, o que é que vai acontecer? Eles vão morrer. Assim como nós, seres humanos, se fôssemos ficarmos dentro da água sem os equipamentos necessários para a nossa respiração, como o cilindro de respiração, o cilindro de oxigênio, nós não sobreviveríamos nesse ambiente aquático. Nós sabemos que de vários casos, né, de afogamento, de pessoas que se afogam, né, por conta disso, né, não sabem nadar, ficam muito tempo debaixo da água, não conseguem vir, aí acontece o quê? Que eles acabam morrendo. E até mesmo os mergulhadores. Vocês acham que se os mergulhadores fossem mergulhar, né, fazer aqueles mergulhos, né, aquelas pesquisas que trabalham embaixo na parte da água, se eles não usassem os equipamentos necessários, eles
sobreviveriam? Não, né, gente? Eles não sobreviveriam. Então, vamos. Aqui nós temos girafas de habitats terrestres, de ambientes terrestres, e os peixes de ambientes marinhos, de ambientes aquáticos, né? Então, em seu habitat, o animal encontra comida e abrigo. Muitos animais não conseguem sobreviver quando eles são retirados do seu habitat. Foi o caso que eu citei nesse instante dos peixes em ambiente terrestre e dos seres, né, terrestre e ambiente aquático. Então, cada animal tem o seu habitat próprio, onde ele retira, quer seja o oxigênio ou a sua própria alimentação, né? Porque eles também se alimentam do seu ambiente. Então, eles retiram do seu ambiente. Vocês conseguem imaginar um macaquinho debaixo da água à procura do seu alimento? Não, né? Nem o polvo, né? No ambiente do macaquinho, porque ambos são de ambientes diferentes. O macaquinho é de ambiente terrestre e o polvo é de ambiente aquático, né, marinho. Vamos falar um pouquinho desses animais de ambientes terrestres, né, que tem respiração pulmonar, ok? Então, os animais que vivem em terra firme ou dentro do solo, em plantas ou os que voam, são chamados de animais terrestres. Então, olha só os habitats aí, gente. Então, os animais que vivem em terra firme, dentro do solo, em plantas ou mesmo os que voam, são chamados de animais terrestres, né? E os animais de ambientes aquáticos? São animais que vivem nos mares, nos rios, lagos, lagoas, né? Então, aqui nós temos o golfinho. Ele tá dando esse salto aqui para quê? Nós já falamos em aulas anteriores, né? Ele vem retirar o oxigênio que ele precisa, né? Ele não tira o oxigênio da água, ele tira do ar atmosférico, né? Então, ele vem, retira o ar que ele precisa para sobreviver, armazena e volta para o seu habitat aquático novamente, certo? Aqui nós temos a água viva e nós temos as tartarugas. Mas existe também os animais que eles são também tanto aquático como terrestre, tá certo? Eles vivem parte da sua vida em ambiente aquático e a outra parte da sua vida em ambiente terrestre. Então, ou seja, eles têm o corpo dele adaptado para sobreviver a esses dois ambientes. Eles conseguem se alimentar e se locomover nos dois ambientes, né? Aqui nós temos o exemplo do rinoceronte, do pato e do jacaré. Agora, vamos pensar um pouquinho. E você? Você sabe quais desses animais aqui são considerados animais aquáticos? Vou dar um tempinho para vocês refletirem aí e tentar, diante de tudo que nós já falamos, diante de tudo que nós já estudamos, quais são os animais apresentados agora, considerados animais aquáticos, de habitat aquático. Se você falou o peixe, as estrelas marinhas e o cavalo marinho, você acertou. E os animais de ambientes terrestres, quais são dessa imagem?
Ah, você tá imaginando aí no seu cantinho aí, o cachorrinho, né? O cãozinho, o cachorrinho, o macaco e a vaca. Olha só, essa vaca é uma vaca leiteira, né? Olha só, gente, as tetas dela como estão bem cheinhas, né? Ela vai dar muito leite aí gostoso para nós. Então, nós temos aqui também mais 3 animais, só que esses, né, de habitats terrestres, né? Eles moram no ambiente terrestre. O cachorro, o macaco e a vaca. Nas páginas 85 e 86, vocês vão realizar uma atividade na nossa ficha, né? Então, como você viu anteriormente, os animais podem viver em diferentes ambientes. Que tal conhecer um habitat de alguns ursos? Estão vendo aqui os ursinhos aqui, alegres, satisfeitos, no habitat o quê? Terrestre, né? Então, você vai encontrar no ambiente 7 diferentes existentes nas duas imagens. Então, vamos encontrar agora. Procure aí as 7 diferenças, né? Então, vamos começar aqui sobre o ar, né? Sobre o céu, o que é que tem aqui? A borboletinha, o que é que tem de errado na borboletinha, gente? Olha aí, a borboletinha tá em posição contrária, né? Tem uma folha. Olha essa nuvem aqui. A nuvem, a outra tá mais para fora, essa tá mais pro lado do sol. A borboleta também, ela tá indo pro lado contrário, né? Aqui do outro lado tem uma flor, aqui é como se fosse uma pedrinha, ok? Nesse daqui tem um cogumelo, nesse outro lá não tem, né? Então, percebendo aí, circulando as diferenças que você encontrar. Nesse aqui tem 3 cogumelozinhos, é porque a marca da escola, a logomarca da escola tá em cima, mas desse outro lado aí, no de vocês só tem 2, né? A diferença seria essa. Então, vamos contar se nós já encontramos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu não havia contado com esse aqui 7. Então, 2, 3, né? 4, 5, 6 e 7. Ainda na página 85 da nossa ficha, tem aí algumas aves, né? Que também são animais, né? Seres terrestre, né? Eles respiram por meio de pulmões e possuem características que auxiliam para eles voarem, né? No caso das aves, para elas voarem. Então, quantas aves há na figura aqui abaixo? Vocês conseguiram contar? Então, há 17 aves, né? Na gravura abaixo. 17 aves. Então, as aves também respiram através dos pulmões, estão em ambientes, moram em ambientes terrestres, seu habitat é um habitat terrestre e elas possuem características, né, que fazem com que elas voem, né, que auxiliem elas voarem, certo? Então, no item B, todas essas aves conseguem voar? Se a sua resposta for não, qual delas não tem essa capacidade? Qual delas não tem essa características, né? Que não voa? Então, nós temos aqui os pinguins e o avestruz. Eles não conseguem voar, certo? Eles não têm essas características. Então, todas as aves as 17 conseguem voar? A resposta é não, né? Os pinguins e os avestruz, eles não têm característica que possibilita esse voo. Na página
86 ainda também da nossa ficha, vocês vão observar, né, o aquário, tem um aquário aí bem grande na nossa ficha. O de vocês, ele toma metade do livro, mas em outro sentido, né? Eu dividi a minha imagem em duas, no de vocês é duas mais para baixo, a minha coloquei nas laterais. Tem os peixinhos, o aquário, que o de vocês ficam aqui, e essa segunda imagem fica abaixo do aquário, não é isso, gente? Então, eu coloquei o contrário, mas vocês podem ver que o meu desenho é o mesmo de vocês. O que é que você vai fazer nessa atividade? Vai observar no aquário quantos animais tem de cada espécie. Vocês estão vendo aí que nós temos peixes de características diferentes, eles estão no aquário com a boquinha aberta, por quê? Porque eles estão tirando da água, né, o oxigênio que eles precisam para respirar. Então, vai entrar pela boca deles e vão sair pelos otéculos, tá certo? Então, você vai contar quantos peixinhos tem de cada espécie e vai colocar ao lado que nós temos 1, 2, 3, 4, 5 desses peixinhos aqui. Os azulzinhos nós temos quanto? Desse tipo, né? Porque tem dois tipos de peixe azuis. Aqui nós temos desse aqui 1, 2, 3 e 4. E esse aqui, roxinho, lilás, quantos tem? 1, 2, 3. Esse vermelhinho, 1, 2. Esse azulzinho aqui, diferente do primeiro, vamos procurar. Esse daqui não é? Opa, aqui, só um, né? Esse listradinho aqui, quantos tem? Vamos procurar ele. Opa, tá aqui ele. Agora você vai olhar nesse gráfico aqui, né? Nesses quadrinhos aqui, você vai marcar, certo? A quantidade de peixinho que você encontrou. Você vai pintar. Aqui nós encontramos 5, não foi? Então, nós vamos pintar 5 quadrinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Esse azulzinho aqui nós encontramos 4, não foi? 1, 2, 3, 4. O lilás, 3. 1, 2, 3. O vermelhinho, 2. E os dois últimos nós encontramos 1. Nós podemos perceber que essa numeração está aqui numa ordem crescente ou decrescente. Começou do maior para o menor, né? Nós estamos numa ordem o quê? Uma ordem decrescente, né, gente? E eu vou finalizar mais uma aula de ciência. Estudem, né, para as nossas avaliações. Façam os nossos mini testes conforme os agendamentos. Acompanhe diariamente a nossa agenda digital, que é o contato oficial da escola. Qualquer dúvida, liga para a escola, fala com os nossos coordenadores, que eles vão ter o prazer de atendê-los, tá certo? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Eu vou deixar vocês com essa imagem linda, olha só que coisa fofa. É só abrir a boquinha, né? Só que ele não respira pela boca, né? Ele vai buscar